Olá, queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço espírita na televisão. Um espaço para que nós possamos desmistificar a doutrina espírita e levar até você o Consolador prometido. Levar a você a doutrina como um bálsamo consolador, um bálsamo que pode aliviar as suas dores. Foi o que Jesus nos prometeu. Estamos aqui também para tirar todas aquelas inverdades colocadas no Espiritismo. E sempre que nós estivermos falando do Evangelho, nós estaremos sempre bem calçados no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso expositor de hoje, o nosso convidado de hoje é o Messias. Tudo bom, Messias? Tudo bem, olá a todos. Primeira vez que estou aqui neste programa, é um prazer. E vamos tentar aí falar sobre a porta estreita, como disse a nossa irmã Josiane. Nós estamos sempre com convidados novos, né? Os nossos amigos são todos voluntários que trabalham para que a doutrina seja sempre uma linda doutrina falada por muitos corações. Bom, o Messias preparou para nós hoje o capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Mas existe um tema aqui dentro muito conhecido como a porta estreita, como ele acabou de falar. Messias, o que seria essa porta estreita? Bem, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus já diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçosa o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Bem, na verdade, o que seria essa porta então? Que Jesus tanto dizia. A porta, ela simboliza, não é? O local de uma passagem entre dois estados, né? Ou dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas, entre o tesouro verdadeiro e a pobreza extrema. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele faz um comentário muito interessante através de Chico Xavier, não é? Dizendo o seguinte: reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Que quando os espíritos estão na erraticidade, muitos de nós prometemos muitas coisas, mas quando chegamos aqui neste planeta físico, neste planeta onde a matéria ainda impera, é que a gente começa a nos conduzir por este caminho mais largo, por este caminho mais fácil, por essa porta mais tranquila, vamos dizer assim, não é? E o Espírito Irmão X, no capítulo 15 do livro Estante da Vida, narra uma história muito interessante de um espírito, exatamente de um espírito, chamado Alberto Nogueira, não é? Que quando ele estava querendo voltar aqui para a Terra para reparar a sua anterior reencarnação de praticamente um delinquente, não é? Então, em resumo, diz o espírito Alberto Nogueira: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, a fim de resgatar as minhas faltas. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. No que
Os espíritos superiores, em resposta a este pedido, não é? Eles dizem o seguinte: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, em tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor de necessitados na terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com esse espírito? Quando ele chegou à Terra, realmente ele foi ser espírita, trabalhou na casa espírita, mas num determinado dia, quando os espíritos, os mentores espirituais, o procuraram na casa espírita para cuidar de uma mãe e sua filha que estava com problemas espirituais, ele não se encontrava lá. E foram até a casa dele e ele também não estava lá. Ou seja, ele que prometera tantas coisas, pedira a cegueira, pedira a todas as condições ruins em que ele pudesse viver na terra, lhe foi dado simplesmente essa condição e ele não conseguiu cumprir, preferiu a ociosidade. Muitos fazem isso, né? Muitos. Só para o nosso amigo que está em casa, né, que quer conferir, então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então ali você vai encontrar a parábola do festim de bodas, a porta estreita, os que dizem Senhor, 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 não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Instrução dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, Messias, dentro do que você trouxe para nós, a porta estreita seria aquela porta da renúncia, do esforço, vamos dizer, espiritual, não é esforço físico. As pessoas confundem isso também, né? Com certeza. Mas digamos que quando Jesus nos trouxe a boa nova, ele nos trouxe uma novidade, dizendo assim: para entrar no reino dos céus, não basta só amar o próximo, tem que amar o inimigo também. Né? Ele trouxe assim que a gente tinha que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é um dos ensinamentos, tem muitos, né? Então você vê aí o que? Uma espécie de dedicação e de renúncia, que é uma proposta de Jesus, que seria uma proposta de equilíbrio espiritual para se viver bem no plano espiritual, seria isso? Exatamente. E quais são as caracterizações da porta larga? Né? Em geral, é tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados, não é? Da vida e dos compromissos assumidos, que são os vícios materiais, os vícios morais, não é? As festas mundanas, os prazeres e os sexos desenfreados, não é? Enganar os outros para oferir lucro financeiro e tantas outras coisas que nós, aqui neste planeta de expiação e provas, conhecemos. Já a porta estreita, quais são as suas caracterizações? Bem, estar bem com a própria consciência, primeiramente. Como é bom a gente poder colocar a cabeça no travesseiro de noite, dar uma pincelada pelo dia e ver que podemos dormir tranquilo, sem ter que ficar com a consciência pesada por nada, não é? Porque de que adianta
agradar aos outros e desagradar a nós mesmos, não é verdade? Também tem o sacrifício da personalidade em busca do bem comum e a renúncia aos bens passageiros. Parece muita coisa, mas não é. Não é verdade? É que a proposta, como ela é nova, né? Nova nada, né? Que para nós já tem 2000 anos. Mas aos nossos olhos, como nós somos muito materialistas, né, Messias? Com certeza. Então ela é difícil, porque ela não diz pra gente não ter as coisas materiais. Ela diz pra gente não se apegar às coisas materiais. Então a gente pode sim trabalhar e ter as nossas coisas, comprar a nossa casa, comprar nosso carro, comprar as coisas que a gente quer comprar. Mas não é pra gente se apegar e transformar isso vamos dizer assim, no tesouro principal de nossas vidas. Né? No objetivo principal, não é? Passar por cima dos outros, Exatamente. Deixar a família, né? Exatamente. Eu penso que quando a gente lê um capítulo como esse da Porta Estreita, até vou comentar uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Que nós somos uns gordos espirituais, cheios de vícios, né? Cheios de ranços, cheio de egoísmo, não quer perdoar, não quer relevar nada, quer ter sempre razão. Então, às vezes nós precisamos fazer uma análise, né, como Santo Agostinho nos recomendou, quando a gente começa a renunciar aos prazeres e começar a se dedicar mais ao próximo, como nos recomenda o Evangelho também, porque você vê, isso aqui é o capítulo 18, já passou aqui o capítulo da recomendação do amor, já passou aqui a recomendação do perdão, agora nós estamos aqui numa recomendação de mudança, e essa mudança dá trabalho. Quem aqui já não fez uma dieta física? Né? Que você tem que comer tais coisas naqueles horários, não é verdade? Né? Ou né? Você que foi atleta, né? Exato. Pô, tem que acordar cedo, fazer tantos de corrida, fazer tantos abdominais, isso não dá um trabalho? Muito trabalho. Principalmente para quem está ocioso, que nem eu. Né? Dá trabalho. Aí você imagina, você quer entrar no reino do céu, mas você não quer ter um trabalhinho? Você não quer se dedicar à mediunidade, já que você é médium? Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, eu não quero isso, mas não tem muito querer não, né? Se fazemos tantos esforços, né, físicos, por que custa fazer de vez em quando, né, um esforço moral, não é? É um grande exemplo para podermos tentar entrar por esta porta estreita, né? Quando a gente vai fazer uma viagem para o exterior, o que a gente reúne na bagagem? Reúne tudo aquilo que nós vamos precisar. Se tiver frio lá no lugar onde a gente vai, vamos levar uma blusinha, né? Vamos levar as coisas de escova de dente, as coisas pessoais, não é? Porque se a gente levar muita bagagem, mesmo assim vão ter que pagar excesso de bagagem ou às vezes nem entra no país, né? E o que nós precisamos reunir para tentarmos entrar no mundo espiritual de peito aberto, com consciência tranquila, né? Qual a bagagem que nós precisamos? São os valores morais. Esses são imprescindíveis para entrarmos pela porta estreita. Não é verdade? E aí precisa de muito trabalho, né? Então, só para a gente pontuar, a porta estreita é aquela porta para entrarmos no reino dos céus e permanecermos, né? Porque também não dá só para dar uma espiadinha e já sair, né? Exatamente. Senão a gente vai ficar meio frustrado. Agora, a porta larga é a que a gente já está acostumado. É a porta, né, da perdição, é a porta do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Essa porta a gente já conhece, a gente entra assim na boa. Ela passa, a gente passa na boa. Eu até poderia fazer um link, né, com a questão de Jesus, quando Pilatos ofereceu para salvar Jesus ou Barrabás, né? Nós escolhemos Barrabás na época, talvez porque Barrabás representava o mundo e aquilo que nós já estávamos acostumados, a violência, né, a bandidagem, a gente estava acostumado com isso, ao materialismo. E Jesus não, Jesus representava a renúncia, o amor, o perdão. Então Jesus, ele representava toda aquela mudança que nós não estávamos dispostos a fazer e que hoje muitos de nós ainda não estão.
Então você veja, se a gente tivesse escolhido Jesus naquela época, poderia ter sido diferente, né, o destino da humanidade. Mas a gente fez a escolha errada. Mas nós temos que trazer isso para o dia de hoje. Será que nós estamos fazendo as escolhas certas ou ainda estamos escolhendo errado e mantendo-nos na porta larga, né? É importante que a gente faça essa reflexão. Com certeza. E se Cristo em glória, não é? É representado no alto das catedrais, é porque Ele próprio é, de acordo com o mistério da redenção, não é? A porta pela qual se chega ao reino dos céus. Por isso que em João capítulo 10, versículo 9, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Olha só, uma garantia. É uma garantia. É difícil? Como é difícil? Principalmente no planeta em que vivemos, um planeta extremamente material. Mas como disse a nossa irmã Josiane, se a gente conseguir, pelo menos aos poucos, ir deixando dos vícios materiais, dos vícios morais aos poucos, a porta vai se estreitando para nós. Vamos dizer que a gente vai cabendo, né? Exatamente, exatamente. Mas, já que a gente está nesse assunto do capítulo 18, nós temos aqui uma questão que fala que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. É uma citação que Jesus fala, né, lá em Mateus. Você poderia comentar para nós por que esses que dizem Senhor, Senhor, nem todos, né, não entrarão? Ou seja, o que Jesus queria dizer com isso? Porque muita gente às vezes fala Jesus, Jesus, Deus, Deus, da boca para fora, como Jesus dizia sobre os próprios fariseus, não é? Então, não adianta dizer o nome do Cristo em vão e não praticar e não vivenciar o que ele estava pedindo. Então, praticando o que ele nos deixou, a lei do amor, amar o próximo como a si mesmo, o perdão, a caridade, porque no próprio Evangelho e Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, se conseguirmos praticar isso, é bem diferente de falarmos e não praticarmos. Então fica muito claro para quem quiser conferir, né? Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6, e Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Então, ali existe uma citação muito clara que não basta ficar dizendo Jesus, 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 sem a obra, sem fazer aquilo que você está falando. E tem uma citação de Jesus também, que ele diz assim: honram-me com os lábios, mas não com o coração. Quem é aquela pessoa que eu costumo dizer que admira Jesus, é fã, mas não é um seguidor, não é um discípulo? Porque o discípulo começa a mudança, começa a estreitar, começa a fazer a dieta espiritual. Eu vou ter que fazer 2 dietas, a física e a espiritual. Mas quem começa a fazer a dieta espiritual são os discípulos que seguem o Cristo. Porque por enquanto, muitos de nós somos só fã. A gente só fica gostando, bate palma, quer tirar foto do lado, fica triste na paixão de Cristo, fica feliz com o nascimento do Cristo, mas ainda é muito da boca para fora, muito superficial, né? Nós temos um vernizinho de civilidade que, vamos dizer assim, é uma porta muito larga ainda para nós que estamos acostumados a passar ali. Então, vamos começar a praticar, né? Se a gente quer ser discípulo, né? Se a gente quer dizer assim, eu quero entrar no reino do céu, é preciso que a gente comece a falar menos e fazer mais, né? Exatamente, agir mais. E uma sugestão do irmão X, no capítulo 4 do livro Cartas e Crônicas, ele fala para tomarmos cuidado com carnes, muita carne, né? Carnes de animais, com as bebidas, com as drogas, para principalmente termos cautela com testamentos.
E uma coisa principal, que também foi dita por Chico Xavier, conceder de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que nos suporta com muito esforço. A ver como que às vezes a gente fala mal das pessoas, não é? Que eu não gosto dessa pessoa, eu não suporto essa pessoa, mas pode ser que tem muita gente que convive com a gente nos suportando ali no limite também. E é importante que a gente entenda a questão do respeito, porque já que amar é uma coisa assim muito difícil para nós, né, que estamos gatinhando aí, vamos pelo menos nos respeitar. É muito importante isso, porque a partir do momento que nós nos respeitarmos, nós já estamos dando um grande passo em relação ao amor de Jesus, aquele amor que Ele nos garantiu, que Ele nos prometeu e que Ele sente por nós. É que nós ainda não sentimos, daí nós temos essa certa dificuldade, né? E aqui também nós temos, Messias, uma questão que diz assim, reconhece o cristão por suas obras, né? O que nós poderíamos passar para o público? Porque assim, às vezes as pessoas acham que basta eu fazer minha oração, basta eu fazer o bem de vez em quando, está tudo certo. Mas a proposta aqui é muito clara, reconhece o cristão pelas suas obras. O que nós poderíamos falar para o nosso pessoal amigo aí de casa? Bem, qual foi a maior recomendação de Jesus? Amai o próximo como a si mesmo, não é? Então, essa questão do que nós podemos fazer pelo próximo, nós fazemos caridade. E a caridade, ela é feita de tantas maneiras. Não é só a caridade material, contribuindo com dinheiro, com alimentos. Isso é importante também. Mas é a caridade moral. É irmos num hospital visitar uma pessoa que está lá sofrendo. De vez em quando ir nos presídios. Chico Xavier ia muito nos presídios. Inclusive, falavam para ele, mas Chico, você vai no presídio, lá só tem espíritos ruins. Ele fala muito pelo contrário. Lá tem tantas mães, tantas avós, tantos espíritos de luz orando por aqueles infelizes, delinquentes, e elas me recebem com tanto amor, com tanto carinho. Então, a caridade ela é feita de inúmeras maneiras. Basta querermos, basta querermos. Então você vê que não é difícil, né? No Livro dos Espíritos, se não me engano questão 643, né? O Allan Kardec pergunta assim, há quem por sua condição não possa fazer o bem? Então ele pergunta assim, qualquer um pode fazer o bem? Mas ele pergunta assim, por sua condição, porque às vezes a gente coloca a condição. Eu não posso porque eu sou isso, eu não posso porque eu sou idoso, eu não posso porque eu sou cadeirante, eu não posso porque eu sou cego, eu não posso por isso, eu não posso porque eu não tenho, eu não posso... A gente impõe condições. E Kardec pergunta, quem por sua condição não possa fazer o bem? E a resposta dos espíritos é de doer. Eles dizem assim, somente o egoísta não encontra o ensejo, ou seja, somente o egoísta não encontra a oportunidade de fazer o bem. Que para nós, fazer o bem é todo ato útil, os espíritos garantem isso. Todo ato de utilidade para o outro, sem que você queira receber algo em troca, é um ato de caridade, é um exercício de caridade. E aí não se vê a questão da fé, porque muita gente acha que basta ter fé para entrar no reino dos céus. Fé é muito importante, sim, mas não basta ter fé. É preciso confiar na caridade que você faz, no bem que você faz, né?
Então, quando vem uma recomendação dessa, os cristãos são reconhecidos pelas suas obras, quando você vê uma pessoa fazendo bem, você já reconhece que ali tem um cristão. Que cristão não é só o seguidor do Cristo. Cristão é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso está aqui no Evangelho. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é ungido, porque a palavra cristão significa ungido. E o Evangelho de Jesus, o Cristo, é puramente isso, fazer o bem, né? Trazer o amor fraterno em ação. E isso nós podemos, todos nós, fazer. Fica aí então a recomendação. Messias, quero agradecer que você veio aqui, que se esforçou, viajou para estar aqui, né? Falou, eu vou sim, então muito obrigada, tá? Agradeço a oportunidade e quando tiver, voltarei sempre para poder tentar esclarecer uma série de coisas dentro dos meus limites, dentro dos meus conhecimentos, que também não são tantos, mas vamos tentar fazer. Pessoal, fiquemos todos nessa paz com essa reflexão. Que assim seja. Que assim seja.